Olá pessoal, eu sou Beatriz Almeida e junto com Suelen Andresa vamos falar sobre Carlos Cossio. Carlos Cossio foi um filósofo muito importante na filosofia do direito. Nascido em 3 de fevereiro de 1903, Carlos era advogado, professor, pai da teoria egológica do direito e fundador da Escola Jurídica Argentina. Em 1948, doutrinou a Universidade Nacional de La Plata, onde principiou o desenvolvimento de sua famosa teoria, também chamada de egologismo. Também nesse período de tempo, o reconhecimento de Carlos Cossio elevava-se sempre, chegando até mesmo a ser um reconhecimento internacional. Falando mais da teoria, a teoria egológica de Carlos entende que a ciência jurídica tem o estudo da conduta humana em sua dimensão social, sendo a norma jurídica um meio para a realização de tal estudo. Considera o direito um objeto cultural egológico, por possuir na sua essência a conduta humana. A norma jurídica seria um instrumento utilizado para compreender e determinar tal conduta. Seria a vida humana em exercício, a atuação dos sujeitos, o ego, que forma a base e o nome da teoria egológica. Cossio organizou a teoria egológica do direito em 4 blocos temáticos: a ontologia jurídica, a lógica formal, a lógica material e a axiologia jurídica. A ontologia jurídica cuida da reflexão acerca do ser do direito. A lógica formal cuida da norma enquanto estrutura. A lógica material aborda a norma como conceito. E a axiologia jurídica, os valores. A este trabalho interessa especialmente refletir sobre a noção de experiência jurídica, que requer entendimentos das 4 dimensões teóricas, acima referidas. Razão pela qual sempre cumpre reconstruí-las, que segue em torno da reconfiguração do conceito de direito. Sua definição do direito como condutas e interferências intersubjetivas levou a uma certa polêmica entre ele e Hans Kelsen. Mas Cossio acaba aceitando a teoria pura de Kelsen, tornando parte importante da sua própria teoria. A tensão baseava-se em que Cossio acreditava no direito positivo e desacreditava no normativismo mecânico como objeto da ciência jurídica. Ele demonstrava que o direito deveria ser compreendido e interpretado mediante a uma teoria do conhecimento com base na conduta humana em interferência intersubjetiva. Era essa o direito como conduta humana. A teoria contribui também para a compreensão melhor do trabalho dos juízes e questões pertinentes dos juristas. A liberdade interpretativa dos juízes, as mudanças da jurisprudência e o desuso da lei, por exemplo, são explicadas na própria teoria egológica do direito. A liberdade interpretativa dos juízes se dá por as circunstâncias já existirem e a união entre elas acontecerem só depois, através do órgão correspondente. Ou seja, o juiz só aplica uma norma após interpretar uma conduta. As mudanças da jurisprudência acontecem porque um juiz, ao interpretar uma conduta, buscando um direito mais justo, pode não seguir nenhum precedente. E, por fim, o desuso da lei se dá pelas mudanças da sociedade. A lei deixa de ser usada porque acaba não combinando mais com a realidade e o tempo presente naquela sociedade em específico. Cossio pretende ampliar qualitativamente o processo do conhecimento jurídico, que é um conhecimento de protagonista, sendo que o maior deles é o juiz. Além dos textos, o juiz tem acesso a valores compartilhados, que compõem o mundo da vida. Assim, ele não conhece sozinho, há valores e visões de mundo implicados que devem ser considerados. A seleção das normas adequadas à conduta, bem como a tradução dos valores, não decorre de um raciocínio monológico, mas sim de uma sintonia com a sociedade e o senso comum. A experiência só pode existir além do intelecto, estando incrustada na própria realidade social. Olá, me chamo Suelen Andresa,
Falarei aqui um pouquinho mais sobre Carlos Cossio, visto que nossa colega anteriormente falou um pouco sobre o contexto histórico e citou a teoria egológica do direito de Carlos Cossio. Irei me aprofundar um pouquinho mais sobre essa teoria para entender como houve esse surgimento. A teoria egológica do direito é uma proposta jurisfilosófica de compreensão do direito, elaborada pelo catedrático argentino Carlos Cossio, a partir da teoria de Hans Kelsen, de acordo com as ideias da fenomenologia. Para Kelsen, a forma da norma jurídica é deontológica, que significa o dever ser, onde dado A deve ser B, e o não cumprimento disto pode causar uma sanção. Cossio editou a esta lógica a condicionante humana, também deontológica, ou do dever ser, ou seja, para que haja uma sanção é preciso haver um sujeito, exemplo, um juiz que lhe aplique de igual forma. Segundo Kelsen, o direito se identifica com a norma, e para Cossio, com a conduta humana, sendo que esta norma representa apenas o dever ser da conduta. Mais importante que a lei é a conduta do indivíduo e a interação de seu ego em sociedade, daí o nome egológica. Para Cossio, o direito é uma ideia, não um conceito como Kelsen atribuía. Cossio declara que a ciência jurídica deve estudar a conduta humana, enfocada em sua dimensão social, e não na norma jurídica.